costuma olhar. A gente prefere olhar e falar assim, com 14 anos pode ter filho, então vá lá, né? Não é assim que a gente vai falando, mas aí eu questiono. E qual é a formação que esse adolescente está recebendo? Né? Porque aí todo mundo culpa o ECA, eu falo, mas o ECA, ele está lá, direitos e deveres. Também tem um dever, né? Então fica essa questão aí para a gente discutir. Perfeito. Professor Negreiros, quando você falou da questão da alienação cultural, nós concordamos também com o senhor. E o senhor vê isso também no adolescente, ele não tem uma cultura, ele tem essa dificuldade? A alienação, ela não quer saber de faixa etária do indivíduo. Tá? Ela não mede por faixa etária. Mas antes de a gente concluir sobre esse pensamento, gostaria que a gente pontuasse aqui numa sequência, por exemplo, os tipos de violência. Nós temos aqui listado alguns. Tem que é aquela que é visível a todos nós, que é a violência física. Nós temos a violência moral, a violência psicológica, e dentro do campo a psíquica. Temos a questão da barbárie, que hoje, quando eu coloco que a violência está tão comum, tão natural no nosso meio, que a barbárie não impacta mais os nossos sentimentos. E a barbárie está aí. Como aconteceu lá em Pedrinhas, aquilo Sim, lá virou... você decapitar uma série de pessoas e a população ignorar isso aí, a própria mídia ignorar. Tá? Desde a mídia aquela vamos dizer, aquela pequena, aquela que não tem uma significância, a grande mídia. Quando foi que a Rede Globo falou em decapitação de pessoas ali? A econômica. Você não imagina o quanto a violência econômica, essa é violenta. É a mais violenta. E a gente não se apercebe. Muitas das violências que nós comentamos aqui é provocada a partir de uma violência econômica. A violência social, a cultura hoje do governo federal, é uma cultura boa? É ruim? Não sei. Mas qual é a cultura? De que todo mundo tem que ser proprietário de um veículo. E tem que de um carro. consumir, tem que comprar. E tem que consumir. Quer dizer, isso termina saindo de um entendimento político para a questão social e ela demanda. Aí quem não tem o carro vai fazer o quê? Ele vai ter que buscar uns meios para atingir seu fim, que é ter o carro, que é consumir. A gente não imagina a dimensão disso. E não pode ser um carro velho, tem que ser um carro novo. O que chama a atenção. Então você não imagina a influência disso, vamos dizer assim, na psique do indivíduo. O quanto isso é forte, porque por trás disso usa-se primeiro a linguagem, a questão da linguística. E aí a sua semântica, que tem um comando impressionante sobre as ações ou não ações do indivíduo. Nós temos a violência institucional, que está aí. A violência do Estado. Você imagine a violência que passou a população há uns 15, 20 dias atrás, com uma chuvinha que houve em Imperatriz, e estão culpando um fenômeno extraordinário para alagar a Imperatriz inteira. Não, o fenômeno extraordinário, a violência extraordinária para alagar a Imperatriz inteira é a omissão, é a irresponsabilidade, é a cara de pau, é a mentira, é tudo que a gente possa colocar de adjetivo a cada prefeito que tem passado por Imperatriz até o atual. Desde os que passaram anteriormente até o atual. Imperatriz é uma cidade plana. Se a gente não souber como tratar o escoamento das águas de Imperatriz, a próxima neblina, no próximo inverno, ainda vai causar estrago mais do que os causou agora. E a próxima e daí por diante. Então não é a questão de uma neblina ser mais forte ou menos forte do que a outra. É uma questão de uma violência institucional de quem a gente coloca lá acreditando no seu discurso. Mas o que já foi colocado aqui, tem que ter tudo isso para que ele possa estar usando em seu programa de governo. Olha, para que uma violência da violência em relação ao cidadão? É num período de campanha, você já citou, eu vou pegar aqui o seu barco. É num período de campanha,
os candidatos ficar dizendo quem é que prestou mais consulta médica, mais atendimento médico do que o outro. E o outro dizendo que vai prestar o dobro daquele que está ali no governo, dizendo que prestou. Gente, o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo com isso que se a metade da população de Imperatriz adoeceu para gerar riqueza para quem trabalha na saúde, o outro que está dizendo que é candidato, que vai oferecer o dobro do atendimento médico, está dizendo que é toda a população de Imperatriz que vai ter que ficar doente no governo dele, rapaz. E a gente não percebe, não sente isso, porque o nosso intelecto, a nossa inteligência está atrofiada. Não, ela está atrofiada. Ela está estrupada, ela está violentada por uma cultura de alienação. Isso é alienação. A gente não percebe. É aquela questão de você estar com óculos escuro na cara, um Ray-Ban, não, mas eu estou com Ray-Ban. Não é um que foi comprado no meio da rua do camelô. Eu estou com Ray-Ban. Aí você pega um outro, põe a lente verde. Ele vai ver escuro, mas ele vai estranhar o verde. Porque ele está acostumado com o escuro. Agora mesmo, pela manhã, antes de sair, eu estava ouvindo um programa aqui de uma emissora, onde estava veiculando a notícia de que os produtores de grão, falou de verde, eu lembrei ali o verde que a gente não vê mais. E é violência econômica, violência ecológica, violência à natureza, e a gente não percebe o tamanho da violência, e que tudo isso retorna a nós. E nós vamos praticar depois isso numa sequência ou outra. Quer dizer, a empresa veiculando no programa dizendo o seguinte, que os produtores de grãos da região de Balsa estão recebendo um certificado de ecologia pela produção ecológica, sem agredir o meio ambiente, sem devastar o meio ambiente ali em Balsa. Sim, mas cadê o meio ambiente ali para eles devastarem? Não tem mais. Quer dizer, como é que eu vou acreditar numa notícia dessa, rapaz? Como é que eu vou acreditar que esses caras ecologicamente estão produzindo grão ali em Balsa se não tem mais nada para dar ali? Não tem mais uma árvore verde para jogar no chão? E aí eu ouço aquilo ali e estou dizendo, porra, mas que bom, os caras lá em Balsas são ecológicos, são conscientes, estão produzindo sem agredir o meio ambiente. Não tem mais meio ambiente para agredir. E onde é que está a violência nisso? Na informação de que aquilo ali está correto, que não está. Aí eu vejo aquilo ali, o jovem, o adolescente que não conheceu aquela região ali, no verde, que não conhece, e vê agora pela televisão mostrando lá a plantação de soja toda sequinha, cinza. Aí é o óculos escuro, Ray-Ban, mas é um Ray-Ban, é marca, escuro na cara. Tá? E vai acreditar nisso. Isso é violência. Você não imagina a dimensão do que são os tipos de violência. Então eu parei aqui na questão institucional. Tem a violência religiosa que hoje, gente, eu estou chamando a atenção, o cuidado, senão nós vamos tornar aqui o país dividido entre uma Irlanda e uma outra Irlanda. Católicos com cristãos. Isso está na iminência de acontecer nesse país. Violência religiosa está lá no Oriente. E a gente está dizendo que os caras lá estão assassinando, estão praticando terrorismo, estão praticando barbárie. Não é o americano que está fazendo isso, mas eles estão reagindo a uma barbárie, a uma violência, a um terrorismo, a um crime praticado pelos americanos lá. E aí termina ali sendo uma resposta religiosa. A violência religiosa. E que aqui essa violência ela já está aqui, na nossa cara. Não está na dimensão que isso acontece em outros países. A questão da violência patrimonial. Quem não pratica violência ao patrimônio que é nosso? Ao público? Não, não é só o público não, é ao privado mesmo. O público é o privado. Nós não distinguimos o patrimônio, público ou privado. A gente está depredando tudo. Quanto isso é violência. A questão jurídica. Também, gente. Porque é a justiça, porque a lei não pratica violência, e como pratica, são campos todos do estudo que se faz em relação à violência. A questão da violência contra a mulher, já foi colocado aqui, o próprio estupro, a violação, e isso começa entre o pai com a filha, o irmão com a irmã, está em casa. A questão da violência contra o idoso. Ninguém tem respeito com relação ao idoso. Ninguém pensa que também pode chegar à idade do idoso. Aquilo que eu não quero para mim, eu não vou querer para o outro. Mas a gente ignora essa reação. Eu quero tudo que for possível para mim, não interessa o outro.
Sim, cuidado, porque o que você quer para você também tem violência.